Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência na questão 776, estado de natureza. Então, nós ainda estamos explicando aqui algumas coisas, né, para depois darmos continuidade no livro de Leon Denis, Evolução e Finalidade da Alma, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, como estávamos dizendo, muitos comportamentos, muitas atitudes, muitos vícios e desejos que hoje, olha só para você ver, no ano de 2021, o ser humano possui, o ser humano, resquícios dos estágios os quais ele caminhou nos reinos mineral, vegetal, animal e nos anteriores primitivos. Porque ele teve que lutar para sobreviver. Ele teve que praticar sexo para poder reproduzir. Havia reprodução, esse havia no passado, mas é presente, viu? Porque nesse exato momento está acontecendo tudo que aconteceu conosco em matéria, em condição de célula, lá desde o desagregamento. E antes do desagregamento, está acontecendo tudo do mesmo jeito. Não mudou nada e não muda nada. Tudo é presente. Não existiu, existe. Então, quando a gente usa o termo aqui, passado, não é passado, é presente. Entendeu? Então, esses sentimentos negativos, vamos pensar assim, que o comportamento do ser humano hoje, em 2021, 50% está relacionado aos registros, aos arquivos, tudo que aconteceu com ele nestes reinos os quais ele estagiou. Não sei se está dando para você entender, porque ainda tem mais desenhos ali, sabe, para mostrar depois. Então, mais 50%, esses 50% é o que leva o eu no irracional, né? Porque 99% da humanidade ainda não migrou do irracional para o racional. O ser humano, hein? O hominal. O hominal ainda encontra-se na fase primitiva. Por isso, 99% ainda detém esses sentimentos, esses instintos, esses desejos primitivo, negativo. Isso faz parte da irracionalidade do indivíduo que ele trouxe de vidas passadas. Aí o que acontece? 50%. Aí vem 50 mais 50% que ele, o eu, aproveita da situação, daqueles desejos os quais ele amealhou e encontra ali se arquivados nele. Então ele desfruta de uma porta larga na encarnação, mata um aqui, rouba de outro ali, e vai misturando e vai formando esse elo. E por isso, essa dificuldade imensa que as pessoas possuem em se libertar de tantas coisas que a gente sabe que existe, né? Então, essa fase na evolução do eu não é brincadeira. Você entendeu?
essa fase no reino hominal, na evolução do hominal, não é brincadeira. Você sabe por que não é brincadeira? Porque o hominal uma boa parte do hominal. Por que uma boa parte? Porque vamos pensar da seguinte forma: uns 60% do hominal, ele ainda vive e sobrevive alimentado pela irracionalidade. Ele vive e sobrevive alimentado e vive se alimentando da irracionalidade. Mas tem 40% que já adquiriu e já se encontra no estágio racional. Então ele já consegue raciocinar. Ele já é detentor do parco e insignificante bom senso, mas já significa alguma coisa, o que o irracional ainda não possui. Parca e insignificante cultura, moral, intelecto. Parca e insignificante, mas ele já possui um pouquinho. Então vamos pensar assim: se o número total é de 1 a 100, todas as qualidades, ele já possui o número 1. Entendeu? Ainda tem mais 99 qualidades ainda para ele conquistar. Agora, graças a Deus que 40% do hominal já conquistou essa parca. Pior são esses que já se encontram no reino hominal, mas ainda na irracionalidade. Isso que é mais difícil, mas faz parte da evolução. Por que faz parte da evolução? Devido à desigualdade evolutiva. Isso é mais que lógico, um processo natural. É mais que lógico um processo natural. Nas leis do Criador. Porque nós temos que entender que em matéria de eternidade não existe sequer dois seres iguais em matéria de evolução. Dois seres iguais não existe. Porque cada um detém algo que sobrepõe o outro. Sempre encontramos aquele com uma qualidade a mais ou com uma qualidade a menos. Então, essa diversidade, essa biodiversidade, essa diferença, essa desigualdade é em todas as áreas científicas, filosóficas, religiosas, psicológicas. Tudo é necessário. Por que tudo é necessário? Porque faz parte do processo evolutivo do ser. Então não adianta você pegar esta caneta e dizer para a pessoa: essa caneta é diamante. A pessoa pega, olha e joga ela fora. Aí você fala assim: mas você está jogando uma caneta de diamante fora? Aí ele pega, te responde assim, mais ou menos:
eu desconheço o que é diamante. Você entendeu? Eu desconheço o que é diamante. E joga fora. Então, olha só para você ver. Faz parte do esmiuçamento? Tem mais desenho aqui. Você vai achar engraçado os desenhos pela frente que está aqui. Um sábio, depois de cansar de lecionar, de ensinar para os nobres, ele pensou assim: eu vou procurar uma tribo, pessoas sem cultura, e eu vou passar todo o meu conhecimento para essas pessoas. E ele pegou uma canoa, mar adentro, e encontrou uma ilha. E encontrou uma tribo de índios. E ele percebeu que realmente aqueles índios não tinham cultura nenhuma. E ele pensou assim: é agora. Eu vou, Eu vou ensinar tudo que eu sei para esses índios. E abreviando, Estou abreviando, porque a história é longa. E depois de muitos dias ali, Parece que 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele ensinando. E aqueles índios não aprendiam nada. Ô, campada de burro! Gente do céu, não aprendia nada. E índio, em 3 meses, não sabia fazer o ó com carvão. Esse mestre pensou assim: eu vou embora dessa ilha porque eu estou perdendo tempo aqui. Eu com essa cultura danada, 3 meses aqui, esse pessoal não sabe escrever o ó ainda. Não, eu vou embora daqui. E ele despediu da tribo de índio ali, os índios tudo chorando, porque os índios se familiarizou com ele, gostavam dele. E ele entrou na canoa dele, e a hora que ele estava mais ou menos uns 500 metros mar adentro, de repente ele escuta assim: Mestre, como é mesmo aquilo que o senhor estava nos ensinando? Eu gostaria de aprender aquilo. Que ele olha para trás, um índio andando sobre as águas. Aí ele pensou assim: eu, que me considero mestre, estou tendo que usar uma canoa, um primitivo desse, andando sobre a água? Ele voltou para trás. Falou: não, meu filho, eu vou te ensinar o que você quer saber. E nunca mais ele deixou aquela tribo de índio. Nunca mais ele deixou. Porque ele viu que sempre há um outro que sabe de algo que a gente não sabe. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Todos nós nos encontramos em processo de evolução. Por isso, a desigualdade. Porque uns demoram mais no estágio de hominídeo, outros demoram mais no estágio mineral, no vegetal, no animal, Porque tá ali numa situação gostosa ali, você acha que o nego vai querer sair dali? Ou aquele princípio vai querer sair dali? Aqueles princípios, aquela coletividade? De forma alguma. É a mesma coisa na condição de hominal. Quantos homens, quando fala homem, homem e mulher também. Quantos seres na condição de hominal vivem no comodismo e vai só retardando sua evolução. Vai só retardando. Agora, aqueles que descruzam os braços e ergue a fronte e segue adiante, esse evolui mais rápido. Então, é só para você ver. Então, depois, quando o ser evolui, você entendeu?
quando o eu evolui, quando ele evolui, então olha só para você ver, na condição diominal, olha só para você ver, agora você vai rir desses desenhos meus aqui, olha o caboclo que é os desenhos aqui, e eu ainda tenho coragem de dizer que sou artista plástico, olha que coisa mais ridícula, olha aqui, corpo humano, corpo físico, perispírito e espírito. Gente, mas eu explico assim tão nítido, né? E tem pessoas que ainda dizem que não compreendem. Eu acho uma graça isso. Agora, nós temos que entender que isso tudo é conceito. Sabe por que é conceito? Porque o eu, ele não é detentor, aqui é o eu. Ele não é detentor só desses 3 corpos, corpo físico, perispírito e espírito. Não. Perispírito é uma constituição de energias, de propriedades, de elementos, quando o eu se ingressa, ele se prepara para reencarnar em determinados planetas. O corpo físico é a constituição, né, molecular, a qual ele vai necessitar. Agora, nós temos que entender que existe moléculas nesse corpo físico aqui, físicas, que é constituída do físico, células, moléculas, partículas, constituída da matéria física, mas também vivendo na condição espiritual, que é o eu em processo de evolução também dentro do corpo humano. Também na condição de perispírito. E também na condição de espírito. Só que nós temos que entender que não existe só esses 3. Existem milhares de corpos agregados ao eu em processo de evolução, só que esses corpos todos é como se fosse um cacho de banana. Cada banana agregada ao aquele centro da banana, dirigido por aquele caule da banana, né? Aquele central. Mas tudo bem, vamos explicar só isso aqui para ficar mais fácil. Depois que o ser evolui, porque o ser aqui é grosseiro, né? É alto, grande. Aqui ele alimenta, ele bebe cachaça, cerveja. Aqui ele gosta de um sambinha. Aqui ele gosta de uma carninha. Aqui ele gosta de porta larga. Aqui ele gosta da desgraça. Aqui ele gosta da desgraça mesmo. Esse momento aqui é difícil. Só que chega um dia que esse ser aqui, ele evolui. Como professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Hipólito Leon Denizard Rivail, Francisco de Assis e muitos outros. Chico Xavier, entendeu? Aí o que acontece? O espírito, ele perde toda essa forma. Mas acontece que isso leva-se milhares de anos. Isso não é 2, 3 encarnações, não. Olha, eu posso dizer para você que isso é coisa de milhões. A perda dessa forma aqui. Você sabe por quê? Porque esse corpo físico aqui, ele ainda não está pronto. O corpo físico nosso ainda está em processo de evolução. Para você ver como que é as coisas. Então, mais um dia evolui. Esse espírito aqui evolui através da beneficência, da tolerância, da humildade, da resignação, da compreensão, né?
agindo com muito amor aqui na terra, praticando o bem, praticando a caridade, humildade, aceitação, resignação, mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Esse ser perde todas essas formas. Ao perder essa forma, com os bilhões de anos, com os milhões, né? Ele vai assumir uma forma mais ou menos assim. Sabe o que significa isso aqui? Uma centelha. Pega uma vela, eu já fiz isso aqui já num vídeo uma vez. Pega uma vela e acende uma vela. Então, naquela vela, naquela pontinha daquela vela, eu estou procurando aqui, mas não estou achando. Você entende o que eu quero dizer? Sabe aquela chamazinha da vela em cima ali? Aquele espírito, né? Esse espírito aqui, grotesco, animalesco, né? Vai perder o espírito. O eu, ele perde essa forma grotesca. E ele assume a forma de uma centelha ou uma outra forma assim, mais diáfana. Entendeu? Ele assume uma forma diáfana, mais pura, mais reluzente, como se fosse uma estrela, um sol, mas uma centelha, né? Então você observa que ainda tem a forma de uma centelha. Forma de uma centelha. Aí aqui, nessa forma aqui, existe o eu consciente liderando esta centelha. Que nestas condições aqui de centelha, ela encontra-se em processo de evolução. E milhões de anos vive o ser nestas condições evoluindo. E nestas condições auxiliando outros seres abaixo desta centelha, dele aqui, desse eu aqui, auxiliando um número inimaginável de seres abaixo desse aqui em evolução. E com isso ajudando, esse ser aqui vai evoluindo. Vai evoluindo. Vai evoluindo. Vai evoluindo tanto, mas tanto. Essa centelha que vai evoluindo tanto. Mas tanto. E você sabe o que acontece com essa centelha? Olha aqui para você ver nesse papel. Aí você fala assim, mas não tem nada a desenhar nesse papel? Essa centelha perde a forma. Essa centelha deixa de existir. Aí você fala assim, mas deixa de existir? Deixou de existir para entrar nesta condição aqui. Aí você fala assim, mas o que é isso? O que é isso aí? Está parecendo uma ameba. Você viu que aquela centelha evoluiu tanto que perdeu a forma de uma centelha. Quando ela perdeu a forma de uma centelha, sabe o que aconteceu com ela? Isso aqui. Agora, sabe o que é isso aqui? O ser, aquele ser que expandiu, fez assim, ó. Entendeu? Ele expandiu no cosmo. É brincadeira ou você quer mais? Ainda tem mais. Expandiu. Só que essa expansão, ele consciente na expansão,
e irradiando o universo adentro. Então vamos pensar da seguinte forma, que o ser, naquela forma, daquela centelha, expandiu. Sabe como que eu simplifico essa expansão? Você pega uma bexiga e coloca dentro ali 2 litros de água. E sobe ela a uma altura de 1 metro mais ou menos e solta ela. Ela cai no chão, não cai? Esparramou. Então você observa, a bexiga cheia de água é aquela centelha. Quando ela evoluiu, ela perdeu aquela forma. O que é perdeu aquela forma? Quando ela bateu no chão, ela expandiu. O que é expandir? Ela cai no chão e aquela água, ela vai para tudo quanto é lado dentro daquele cômodo onde você se encontra. Para tudo quanto é lado, aquela água esparrama. Aquilo ali é expansão. Só que naquele momento ali, aquela expansão, vamos pensar da seguinte forma. Vamos para o próximo vídeo, mas eu vou continuar esse assunto, hein?